Ok, então, boa tarde, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso último encontro e eu pensando na semana passada, depois do terceiro encontro, pensando nas nossas conversas e nos conteúdos, eu me dei conta de que seria um pouco anticlimático continuar nas exposições, sempre com um pouco de tempo para troca no final, e, e achei que também era importante pensarmos juntos no PAC, no ambiente que nós estamos, na pós-graduação, pós-doc, quebradas, iniciativas, e o PAC como esse hub, né, de tantas conexões e tantas ideias, e de que maneira, então, esse curso, essas oficinas, esses seminários, esses encontros se inscreviam aí. E aí me ocorreu que seria muito bom se, no último encontro, eu pudesse entrevistar as coordenadoras do PAC, criadoras, Elô, Biá e Ilana. Então, seria ótimo que a gente então pudesse terminar dessa maneira. E cheguei a propor, comecei a conversar com Biá e Elô logo teve uma ideia, foi mais rápida no gatilho, e revidou com uma voadora intelectual poética, e disse que ótimo, mas faríamos o contrário. Então, ela, Bia e Ilana me entrevistariam e, claro, abrindo para vocês, para todas e todos, de modo que, de alguma forma, o diálogo fosse o núcleo, né, o centro. E eu aceitei com a condição, que eu repito Não, aqui, para mas eu ficar acho que o gravado, outro é importante. de que eu também teria a oportunidade, o privilégio de fazer com elas essa entrevista antes do final do ano, no ambiente do PAC. Sim, sim. Isso seria muito bacana, muito legal. Eu tinha já começado, inclusive, a pensar. Mas, então, hoje nós vamos fazer essa roda viva, começando com as três líderes coordenadoras, e depois a gente abre para vocês participarem e a gente dialogar. Tá certo? Então, devolvo a palavra a quem de direito, as minhas líderes e chefes e dirigentes que dão a linha. Os monstros, chefonas. Os três chefes aqui hoje são alunas, pelo menos eu me entendo assim. Claro. Eu me entendo como aluna nesse curso. Bom, gente, já que ninguém falou, foi eu. Eu achei bacana a proposta do Luiz Eduardo, inclusive porque é uma oportunidade da gente fazer uma autocrítica do PAC, a gente entender o PAC melhor, todo mundo junto. E eu não estou abrindo mão disso, não. Mas é que, de repente, me veio à cabeça que, quando um curso acaba, a gente fica pensando no que poderia ter perguntado, no que poderia ter explorado mais daquele professor. Aí eu fiquei com muita vontade de fazer pergunta para o Luiz Eduardo, que eu nunca fiz, não necessariamente sobre o curso, mas para o intelectual que ele é, e pensei também que isso possa ser um formato regular dos cursos que a gente dá, esses cursos mais compactos. Quer dizer, que no último a gente abra para um Roda Viva com os professores, porque a gente vai ter um acesso livre, um encontro raro, né? Ele está disponível para isso, sem assunto nenhum. Eu achei isso muito, muito bom. Eu queria propor que isso fosse um formato. Mas, já que é desse nosso encontro aqui, eu queria perguntar, Luiz, eu tenho duas perguntas. Em princípio, cada uma de nós tem duas perguntas para depois a gente deixar render. Então, eu tenho duas ansiedades aqui. Não, uma é um encantamento, a outra é uma ansiedade. O encantamento é com a sua experiência de escrever em parceria. Eu fiquei pensando muito nisso, eu sou louca pela ideia de autoria, eu acho que a autoria é uma coisa cheia de problemas,
e muito pouco real sempre, mas que ela é tomada como uma propriedade assim muito violenta, né? A coisa da autoria, minha autoria, o copyright, isso tudo sempre me fez pensar muito, principalmente depois que começa a internet, onde as coisas são mais incontroláveis, né? Aí vem, pirateou, não pode. Eu confesso que eu, pessoalmente, adoro ser pirateada. É uma prova que eu trabalhei bem. E se me copiarem uma tese inteira, eu estou achando ótimo. Mas a experiência. Então, a questão da autoria sempre teve muito presente na minha cabeça, especialmente nesse lugar que é a universidade, onde a autoria é um crédito, né? Um avanço. E aí eu vejo você fazendo 4 experiências tão interessantes. E eu queria que você falasse sobre isso, inclusive do ponto de vista da autoria. Você tem o primeiro livro, que era o... Pronto, agora esqueci tudo. A Cabeça de Porco, com 2 pessoas que, naquele momento, eram muito lideranças de periferia. Era o rapper MV Bill, né, que apareceu até no Fantástico, fazia toda uma campanha contra negro jovem morto, era uma pessoa muito atuante naquele momento, e o outro é o César Ataíde, que tem a CUFA, né? É uma liderança até hoje fundamental, não só para a Cidade de Deus, mas para todas as periferias. Ele faz aquela rede forte, né? Hoje já tem até um projeto mais sofisticado. Então, esse primeiro Cabeça de Porco você fez com esses 2. Depois você passou para Elite da Tropa, e Elite da Tropa já era com... É juízes ou polícia? Não, depois Espírito Santo, né? Depois, primeiro foi o Cabeça de Porco, depois a Elite da Tropa, com 2 policiais. Conta aí, depois eu faço a pergunta. Depois Espírito Santo, com um juiz e um delegado federal, e depois o Elite 2, com 3 policiais. Quer dizer, isso é sensacional. Isso é sensacional. Ele está conversando com o próprio objeto dele, dando voz ao objeto ao vivo e fazendo uma partilha aí que eu gostaria muito de saber como é que foi, como é que você sente isso, o que te levou a isso. Eu acho muito, muito importante. E, principalmente, como é que você estava vendo a questão da autoria aí. Uma autoria compartilhada, né? Uhum. Falo logo da segunda? Não, vai essa. Depois eu vou dar a segunda. Depois você vai à segunda, tá legal. Que bom que você trouxe isso, Elô, porque eu acho isso, de fato, importante, acho uma grande questão, uma situação muito difícil, mas muito pouco valorizada como questão, sabe? Muito pouco valorizada. Eu me lembro que poucas vezes nas entrevistas a especificidade da construção coletiva era objeto de dúvida, de questionamento, de interesse, né? E eu me lembro que, claro, há sempre amigas e amigos que estão atentos, alguns interlocutores, mas, de modo geral, isso passou negligenciado. Quem ficou muito interessado, e eu até ia dar um curso com ele nos Estados Unidos, foi o George Marcus, o antropólogo amigo meu, que sempre teve muito interesse nessas questões, que às vezes são assim marginais, não é? Porque não dizem respeito propriamente àquele conteúdo, mas a modo de produzi-lo e tal. No caso, foi muito interessante, muito interessante. Tem muita coisa que vem, é como se fosse um imã, sabe, Elô? É como se fosse um centro de gravitação de outras 1000 questões. Aliás, no segundo encontro, eu discuti o Barthes sobre autoria e o texto do Foucault, a ordem do discurso, problematizando justamente o sujeito e, nesse caso, a própria autoria, né? Então, isso sempre foi uma matéria importante para mim quando pensava a justiça criminal, a questão da autoria, da responsabilização do sujeito. Isso se conecta profundamente. Mas foi muito engraçado porque eu sou muito amigo de ambos, do Celso Ataíde e do Bill, do MV Bill, e, sobretudo, do Celso, mais próximo. E, em 2002, o Celso, foi 2002, ele fez um festival, ele sempre fazia festivais de hip-hop, e ele gastava o que tinha e o que não tinha para trazer gente do Brasil todo.
O Celso é absolutamente genial. Quem passa batido não percebe quão importante foram aqueles prêmios para a própria constituição de um campo dotado de alguma unidade na diversidade e de legitimidade, porque quem premia se legitima, porque se concede a si mesmo, não é? Essa autoridade para conceder prêmio, escolher, selecionar. Alguns critérios são negociados, isso ajuda o campo, e aqueles que são premiados se destacam e têm a oportunidade de cantar ou de se apresentar para muita gente, e esse ambiente fez com que passasse a existir o hip-hop na sua integralidade, em todos os seus aspectos, né? Do rap ao grafite, a dança e tudo mais, e o break, etc. Isso foi extremamente importante, e o Celso acreditava muito nisso, a ponto de dar o que ele tinha. O que ele tinha? O carro velho, ele então vendia, tentava conseguir financiamento para ajudar. As pessoas vinham de ônibus de Sergipe, lá do Piauí, vinham do Maranhão, atravessavam o Brasil de ônibus, era uma maravilha. E eu participava, do júri eu nunca fui, porque eu não teria competência para isso, mas eu estava sempre lá, entregava prêmio, essas coisas. E o Celso, e eu ajudei o Celso a conseguir algum financiamento, visitava com ele, porque ninguém o conhecia, alguns lugares, empresas, o que fosse. Bom, até que ele me liga no final do ano, assim, Luiz, é o seguinte, vê se você me arruma um dinheiro, porque eu vendi o carro e não tenho mais nada para pagar as dívidas, eu não sei o que fazer. Todo mundo que podia me ajudar já ajudou. Eu disse, pô, Celso, eu não tinha um carro, eu não tinha um tostão em banco, caderneta de poupança, nada disso, não tinha nada, vivia do ganho mensal. Então, o que eu posso fazer? A única liquidez que eu posso gerar é com livro. Eu posso propor um livro e a gente faz junto. E você e Bill, eu junto, nós apresentamos uma proposta, fazemos um livro juntos, e aí eu tenho certeza que eu consigo algum adiantamento, alguma coisa assim, e fica com vocês. Ele disse, mas você está maluco? Eu não vou reproduzir aqui exatamente o vocabulário da nossa interlocução, porque isso vai ficar gravado no ambiente acadêmico. Então, mas foi bastante franco e coloquial, digamos assim. Você está doido, você está maluco, disse o Celso, sempre ele exagerando aquelas coisas. Eu nunca li um livro, como é que eu vou escrever um livro na vida? Isso, você está louco, isso não é assim. Eu falei, bom, Celso, você com esse talento que você tem, o Bill é poeta, é já um escritor, e você, poxa, tem todo o potencial, pelo amor de Deus, dá para fazer, a gente pode fazer. Ele disse, bom, se você diz que dá para fazer, eu não posso negar a possibilidade, né, de ter algum apoio agora, eu estou precisando, então vamos lá, vamos juntos, vamos lá. Eu tinha, no lançamento do livro do Ítalo, do segundo, dos 100 melhores poemas, que foi ali na Argumento, o lançamento, depois não sei se vocês estavam lá, depois do lançamento, nós fomos tomar um chopp em frente, num restaurante em frente, e meu Deus do céu, a Isa Pessoa foi também, que a Isa era a editora, né, da Objetiva, que tinha lançado o livro do Ítalo, já era o primeiro tinha feito muito sucesso, os 100 melhores contos. E ali ela me contou, a Isa me contou várias coisas muito interessantes e tal, e disse, olha, se você algum dia tiver uma proposta de livro, fala comigo. Tinha sido recente, relativamente. Eu disse, poxa, eu pensei nela quando disse ao Celso que eu queria alguma coisa. Aí nós marcamos, e era um sábado de manhã, e eu tinha análise no sábado de manhã. Eu não marquei no sábado de manhã, marquei no sábado da tarde. E a secretária da Isa fez confusão. O fato é que a Isa toca lá campanha no apartamento em que eu morava, no Flamengo, e a Miriam, a gente já estava junto, mas ela morava em Porto Alegre, no fim de semana ela vinha, então ela estava lá em casa, e ela abriu a porta ainda dormindo para a Isa, não estava nem entendendo.
disse, não, o Luiz não está, o Luiz tem análise. E a Isa, poxa, mas eu vim aqui, pô, foi um desencontro, um desastre. Ela disse que voltaria à tarde. Aí, quando ela estava chegando, vindo, eu disse, meu Deus do céu, eu estava conversando com a Miriam, o que é que eu vou falar para a Isa? Tem que ter uma ideia, né? Então, a Miriam disse assim, olha, não propõe um livro, não. Fica mais interessante propor assim uma trilogia, pelo menos. Fica mais, né, encorpado. Então, você propõe uma trilogia. Primeiro, Os Meninos do Tráfico, que é a matéria de vocês todos, vocês três. Depois, você pode... Aí eu imediatamente emendei. Aí eu sei, a segunda tem que ser Os Inimigos dos Meninos, a polícia. Ela disse, está certo, então o terceiro, a prisão. Tá bom, então já tem uma trilogia aí. Aí, os meus dotes de ator, eu recebo a Isa com toda delicadeza e simpatia, ela muito simpática e gentil, foi lá em casa pela segunda vez e tal. E eu disse a ela que vinha refletindo há muito tempo, amadurecendo um plano longamente desenvolvido, que é alguma coisa realmente interessante. Bom, falei, e aí fui elaborando, e ela achou sensacional. Ela achou ótimo, maravilha, topou. E o problema era essa história da autoria, isso aqui não está bom. Como é que um livro pode ser de 3 autores? Aí já não é um livro, não tem a mesma personalidade, não tem... Eu não estou criticando a Isa, eu estou lembrando o que a Isa disse, porque ela estava refletindo aquele momento. Ela estava espelhando, de fato, como pensavam as editoras. Nada, eu fiz isso no Explosão Feminista agora e não deixaram. Eu tive que ser eu, e todo mundo confunde uma escrita compartilhada com organização, porque não deixaram. Agora. Então, isso é um pensamento editorial do mercado. Ainda tem presença. Naquele caso, era ainda mais complicado, porque eu não poderia nem ser o organizador, porque não era questão de organização, nós íamos fazer juntos mesmo. Exatamente. Juntos, criar tudo junto. Bom, eu disse, não, tem que ser assim. Ou é assim ou não é, não tem como. Não, tá bom, então vamos lá. E aí, eu falei, Celso, agora vem aqui em casa, agora vai ter de existir esse tal livro, a gente vai ter que fazer. Eles tinham feito um documentário, eles não tinham preparado o documentário, mas tinham feito as gravações para aquele... Fantástico. Oi? Era um filme. Um filme. Era. E depois passou parte no Fantástico. Exato, exatamente. Os Gaviões... Não é Gaviões. Por aí. Você está muda, Biá. Falcões. Eu fiz a leitura labial. Falcões, Mas o Falcões não estava pronto, eles tinham só os copiões. Eu disse, olha, então ótimo, vocês revejam os copiões todos, tentem resgatar essas entrevistas, reúnam isso, a gente vai escrevendo e vai costurando, eu vou fazendo isso, enfim, vamos ver. E aí saiu o livro, foi muito legal, porque tinha gente, é engraçado, né? Tinha gente que dizia assim, você com Celso, você não sabe o que é. Celso é cheio de marra, ele vai reclamar, nada vai dar certo, vai ser impossível. Mas é incrível, porque o meu casamento com o Celso, de tantos e tantos e tantos anos, jamais teve um momento de conflito, de dificuldade, jamais. Foi a coisa mais fácil do mundo, mais fácil do mundo. A gente estava sempre de acordo, e quando divergia era fraternalmente, ele sempre com uma generosidade enorme. E ficou claro que eles tinham a mão de escritores, era muito forte, porque eles são pessoas muito inteligentes, muito sensíveis e com a capacidade de narrar. Então, poxa, era uma potência aquilo, era uma força muito grande. E funcionou. Aquele livro é um livro escrito efetivamente a 6 mãos, e eu fiz questão de deixar indicado, sem nenhuma menção em índice, nada disso, mas em nota de pé de página, para quem quisesse ver quem era responsável por cada capítulo.
porque nós mantivemos as nossas vozes diferenciadas. Eu não quis mimetizar a voz que não era minha, nem eles. Né? Era uma pequena Babel convergente no entendimento. Nós tínhamos perfeita convergência no entendimento, mas cada um trazendo o seu ângulo. Então, nós mantivemos a referência às autorias, não no sentido mesmo, então, de donos do livro, autores superiores ou inferiores, mas no sentido da assunção da voz própria. Né? Então, o livro é um mosaico com textos de nós três. Eu só fiz uma edição para dar alguma harmonização, sem de modo algum mudar o estilo, de jeito nenhum, guardando o estilo, etc. Então, foi o primeiro. Com o sucesso do primeiro, porque a gente vendeu alguma coisa como uns 60 mil para o Brasil, isso é significativo, né? Não era nada do outro mundo, mas é significativo, mas abriu muitas portas. E aconteceu outra coisa muito interessante. A gente foi para a lista dos mais vendidos, ficou lá um tempo, saiu, e a gente tinha vendido uns 30 mil, algo assim. A gente teve o livro mais vendido na Flip, a gente foi para a Flip, teve uma mesa, e foi o livro mais vendido na Flip naquele ano, 2005. E, bom, aí chegou aos 30 mil e a gente teve uma reunião na editora. A editora disse: olha, agora acabou. Vocês fizeram um percurso da televisão, enfim, aquela coisa toda, da mídia, e agora acabou. Pela nossa experiência, agora entra, né, no fluxo normal e desaparece, não tem outro impulso. E o Celso disse: não, vocês não estão entendendo nada, não é nada assim, esse não é um livro comum. Esse livro está sendo lido nas favelas do Brasil todo, só que as pessoas não têm dinheiro para comprar e, se cotizam, compram um exemplar. E o potencial de crescimento está longe de ser esgotado, porque a gente não começou a divulgar de verdade. Vocês estão falando de televisão, a gente ainda não foi para as favelas, para as entidades, a gente ainda não foi para a Educafro, para aquela universidade que tem uma ligação com o movimento antirracista, o movimento negro em São Paulo, a gente não, enfim. A gente ainda não andou aí pela periferia. E a gente começou a fazer isso, a editora disse: não vai, mas não tem mais como. E ele teve uma ascendência de novo, voltou para as listas, a gente chegou aos 60 mil, depois eu não acompanhei mais, mas então foi assim um impulso grande. E foi muito comovente esse livro, porque não houve nenhum outro livro que tenha produzido um resultado tão gratificante. Eu recebia, na época eram e-mails, só tinha Orkut, essas coisas, eu recebia e-mail de juiz e juíza, de pessoas que nunca tinham lido um livro na vida, que tinha sido o primeiro livro, de pessoas que diziam: eu mudei a minha vida, eu mudei a minha perspectiva completamente, coisas que jamais no trabalho acadêmico eu tinha conseguido, porque a gente fala para iniciados só, né? Então, no máximo, a pessoa pode passar a concordar um pouquinho, discordar um pouquinho, mas basicamente para iniciados. Então, esse foi um livro assim ecumênico, com uma capacidade de tocar que foi para nós muito gratificante. Aí tinha que fazer o segundo, né, Elo? Tinha que fazer o segundo. Eu fui. E agora? Eu fui ser secretário nacional, voltei, aí escrevi o Cabeça. Bom, agora tem o segundo, que é Polícia. Aí eu entro em contato com um velho amigo meu, da Polícia Militar. Eu disse: olha, você sabe o Cabeça de Porco? Eu quero refazer, quero fazer exatamente da mesma maneira, um livro sobre os inimigos dos meninos, né? Que aparecem lá no Cabeça como sendo os demônios, os inimigos, que são os policiais militares, particularmente do BOP e tal. Agora eu quero ouvir essa outra turma, entrar nesse outro universo. Então, você quer fazer comigo? Ah, quero sim, quero Pimentel, estou dentro. E tem uma sugestão, que a gente convide também o Batista, que eu já conhecia há bastante tempo, porque eu e Batista acabamos de receber um convite do Zé Padilha, para auxiliá-lo no roteiro. Ele quer fazer um filme sobre a polícia. Falei: olha que maravilha, então vamos conversar, todos nós.
Aí almoçamos juntos, eu já conheci o Zé porque eu tinha dado a entrevista para ele, para aquele documentário que eu adoro, que é o 174, sabe, o ônibus 174. Maravilhoso. E eu dou a entrevista que organiza o roteiro dele. Segundo ele mesmo, ele tinha um outro roteiro, depois da entrevista ele mudou. Então, a ideia da invisibilidade é nuclear, né? E termina comigo falando de novo, e ele amarrando o momento da visibilidade dele, do reconhecimento, da afirmação, toda a questão afetiva, essas dimensões. E então nós criamos entre nós uma parceria, um entendimento muito legal, muito bacana. E fomos almoçar e saímos de lá com a ideia seguinte: vamos fazer um projeto conjugado. São linguagens totalmente diferentes, o cinema e a literatura. Mas os temas serão os mesmos, a perspectiva será a mesma, nós vamos partir das mesmas histórias de base e vamos trabalhar a partir daí, cada um com a sua linguagem, com a sua especificidade, com a sua autonomia. Mas nós iríamos acompanhando o roteiro e ele, quando eu tivesse escrito, ia mandando para ele dar opinião e tal. E assim nós começamos a trabalhar. O Elite, os três assinamos, e eu fiz questão todo o tempo, porque seria impossível fazê-lo sem o Batista Pimentel, mas fui eu que escrevi da primeira à última palavra. E é curioso porque as pessoas, às vezes, leem e pensam, não, é um policial escrevendo. Claro, se funciona é porque eu fui capaz de assumir esse ponto de vista. Nós trabalhamos 1 ano fazendo essa imersão toda semana, não só em relatos e entrevistas, mas mais do que isso, nesse convívio, para sair essa voz. E aí foi interessante, porque já o único questionamento para a publicação do Elite foi dos advogados da editora. Começou a dar confusão e a editora, então, não queria publicar, ia haver muito problema. Eu chamei um querido amigo advogado excelente do Sul, para ele conversar com a editora em nosso nome. Ele veio e, na conversa, ele disse: vocês têm razão, disse a editora, vocês têm razão, não podem publicar esse livro de jeito nenhum. Jarder, como é que você vem aqui e ainda diz uma coisa dessa? Meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Mas qual era o perigo? Qual era o risco? Qual era o risco? Por que a editora era contra? Porque eram histórias verdadeiras, todas elas, e brutais, traziam à tona sangue e vísceras, o que é a brutalidade policial, nua e crua. Só eu tomava cuidado de embaralhar personagens locais, sequências, para não ser possível identificação. Mas quem participou sabe, e isso poderia suscitar todo tipo de resposta. A própria menção à BOP, à Polícia Militar, o símbolo que ia aparecer, por exemplo, isso tudo podia gerar muito problema. E começou a gerar. Então, um comandante do BOP publica, o então comandante publica um artigo no Globo, antes do lançamento do livro, ele não tinha nem lido o livro, nos atacando durissimamente, ameaçando os policiais de expulsão, dizendo que se tratava de uma traição inadmissível e que todos os processos judiciais iam ser, enfim, levados adiante e tal. Isso antes do lançamento. A situação dos dois, que eram... Na época, o Pimentel já tinha saído da PM, mas o Batista ainda estava, ele ainda está hoje, era de expulsão iminente mesmo, de punição muito severa e tal. E começaram a chover ameaças de morte. Eu disse, bom, e eu tinha combinado com Domingos de Oliveira, querido amigo, saudoso, querido amigo, que fizesse uma leitura de algumas cenas, de alguns capítulos no lançamento, para não ser aquele lançamento chato de sempre. Eu achava que era um livro para ser vocalizado, lido e tal. Ele gostou muito e ele queria fazer. Aí ele me liga um pouco antes, assim, uns 10 dias antes, dizendo: poxa, Luiz, lamento, não é a falta de vontade, mas os atores não toparam porque estão
com medo de alguma bomba, de algum atentado no lançamento. E aí eles acham que não, enfim, não vale a pena e tal. Eu falei, não, claro, poxa, por favor, eu compreendo perfeitamente. Então eu lhe peço um favor, Domingos, escolha alguém e grave essa leitura, pelo menos de trechos, para eu ter uma trilha sonora, porque eu acho que isso faz diferença, vai ser legal. Ele falou, tá bom, tá legal. Quem é que ele escolheu? Um ator que nós todos admiramos muito, chamado Wagner Moura. E o Wagner leu magnificamente aquilo. E nós pusemos como trilha sonora no lançamento. Quando o Zé Padilha chegou, ele não acompanhou a escrita do livro, porque ele estava muito envolvido com o filme. Nós acompanhamos um pouco mais o roteiro do que ele o livro, mas nós sempre nos falávamos e tal. Aí ele chega no lançamento, o lançamento ocorreu 1 ano antes do filme ficar pronto, o filme nem tinha começado a ser feito e tal. Ele chega, ouve aquele negócio e me diz assim, Luiz, encontrei a minha voz, encontrei a voz do personagem, encontrei a figura, a linha, né, a voz, é isso aí. Esse senhor Wagner Moura. Vejam como são essas coisas, né? O Domingos teve a sensibilidade de sacar que o Wagner daria essa voz incrível que depois tornaria. E aqui o outro dado interessante, o filme, na versão original, na primeira edição, era totalmente diferente do filme tal como ficou. O Elite 1, totalmente diferente. Ele era muito parecido com o livro, que não tinha nada a ver com o filme. Tinha alguns elementos básicos, mas não tinha a ver. No livro não existe Capitão Nascimento, por exemplo. O livro é todo em torno do personagem que é o André Matias no filme, né? Que é o segundo do filme. E o livro se articula a partir da voz dele. O ângulo é outro. E o filme ia ser assim, era assim. Mas não estava funcionando. Quando o Wagner entrava no 35º ou 40º minuto de filme, o filme explodia, ia para cima. E o Daniel Rezende, editor, o Zé Padilha, diretor, e o grande roteirista do filme, maravilhoso, não posso não lembrar dele, eu vou lembrar que ele é o Braulio, o Tovani. Os três viram que o filme não estava funcionando e que tinha um jeito de salvar o filme, que era dar primazia ao Wagner, o papel dele, o personagem dele. Esse é que tinha que ser o filão. Só que eles não tinham mais um tostão, os atores já estavam comprometidos com outras tarefas e não havia mais nenhuma possibilidade de gravar nada mais, já estava gravado. Então, a única solução era contar com as virtudes artísticas impressionantes do Daniel e também do Braulio, para que o roteiro se reescrevesse e para que a edição se refizesse na mesa de edição, que o filme se reinventasse na mesa de edição. A única novidade que se poderia incluir seria a voice-over, né? A voz da narrativa. Por isso que o filme é todo calcado na narração, na voz do personagem, relatando que era a única maneira de articular o que eles já tinham numa nova edição. E aí o filme fica bastante distinto, mas, enfim, as questões fundamentais eram as mesmas, há aspectos de personagens e de tramas que são as mesmas. E, bom, esse livro ele tinha já chegado a ele tinha chegado aos 80 e poucos mil de venda, quando o filme começa a vazar, faz aquele sucesso, e aí a gente foi a 200 mil no impulso do filme. E as traduções, a gente tem umas 8, 10 traduções, até para coreano. Eu não sei nem como é que pega o livro em coreano, até hoje eu não entendi se eu pego de um lado ou de outro, para cima ou para baixo. Coreano do norte ou do sul, Luiz Eduardo? Só pode ser do sul, isso eu te garanto. Eu te garanto. Aí, eu agora vou sintetizar, porque eu já disse o mais importante,
porque depois é mera sequência. O Espírito Santo fui eu também que escrevi do início ao fim, mas eu também tenho que reconhecer que o Carlos Eduardo Lemos, juiz, e o Rodney Miranda, que era delegado federal, foi secretário do Espírito Santo. Esse é um livro que conta a história do assassinato de um juiz muito jovem, de 33 anos, pelo crime organizado no Espírito Santo, do qual participavam oficiais da Polícia Militar, políticos de primeira grandeza do Estado, magistrados e por aí vai. O Espírito Santo era uma espécie de antecipação e ensaio geral para esse país que nós hoje herdamos, do qual o Rio de Janeiro passa a ser um paradigma. Isso era o Espírito Santo. E esse crime, quem teve a ideia do livro foram o Rodney e o Carlos. Eles me procuraram e propuseram: olha, nós temos todo o material. E eles foram. O Carlos era o melhor amigo do juiz Alexandre Martins Castro Filho, esse assassinado. Eles eram os maiores amigos. E o Rodney era secretário de Segurança, tinha acabado de assumir quando houve o assassinato. Eu era secretário nacional quando houve o assassinato, fui correndo para o Espírito Santo. A massa da população na rua foi uma coisa trágica. O Alexandre era muito querido e era uma figura, um personagem extraordinário. Você imagina, Elô, um juiz, isso depois foi para a televisão e apareceu de outras maneiras, mas imagina o que é um juiz que joga vôlei na praia todo tatuado e anda de moto, mas é um sujeito rigorosíssimo, que fala todos os palavrões do mundo fora do prédio do fórum e é o mais formal e cerimonioso do mundo dentro do fórum. Esse é um personagem já de início extraordinário, sobretudo porque era original. Hoje já há muitas bricolagens assim, né? Mas era realmente original. E então eu concordei, eles propuseram pensando no Elite. E isso é uma coisa muito interessante. A partir daí eu comecei a ser procurado por gente muito interessante, às vezes do mundo do crime, do mundo da polícia, da política e tal, para escrever as suas histórias. E aí eles chegam com presentes, que são histórias extraordinárias, né? E eu só posso fazer isso de vez em quando com algumas pessoas e tal. Mas, enfim, aí o Espírito Santo foi escrito graças aos dois, à iniciativa dos dois, e a todo o material, o conhecimento que eles tinham, as entrevistas inúmeras que fiz com eles e todos os inquéritos e processos. E esse foi o livro mais vendido até então na história do Espírito Santo, o que não significou, infelizmente, muita coisa do ponto de vista numérico. Para nós é muito especial, mas o Espírito Santo é um estado muito pequeno e que lê pouco. Então, esse livro, até hoje, deve ter vendido uns 20 mil exemplares, porque eu o encontrei, muitas vezes, em estantes de religião e teologia. Então, vocês têm o Espírito Santo? Isso ia lá, está lá no livro de teologia. Não foi, eu adoro o nome, é muito bonito, a Isa gostou logo de início, mas, de fato, não ajudou nesse sentido. Aí veio o Elite 2 e o Cláudio Ferraz, que foi o delegado, um cara honrado, honestíssimo e muito competente. Pela primeira vez combateu as milícias no Rio, ele prendeu quase 500 milicianos em 3 anos, até então não havia combate, antes dele assumir a Draco, e o Elite 2, de fato, é, em boa medida, a história do Cláudio. Ele me conta toda a história, divide comigo os inquéritos, os relatórios, os processos, tudo que havia, e eu fiz o trabalho de escrever e de confundir, né, embaralhar. Fui eu, de novo, que escrevi do início ao fim, mas é também coautoria. É coautoria porque é tão importante quanto escrever é prover tudo aquele universo, todas as informações. Eu não posso dizer a fonte foi como a fonte. Eles viveram isso, construíram isso, pelo amor de Deus. Então, são coautores. Agora, essa história da coautoria, por outro lado, encobriu completamente qualquer eventual qualidade literária que essas obras tenham. Raríssimas pessoas tinham sensibilidade de dizer é legal isso, legal aquilo, do ponto de vista da construção, porque eles foram vistos como documentos, quase relatórios, testemunhos, e a pluralidade autoral dilui completamente a ideia de virtude literária, de qualidade literária.
a obra literária é a expressão de uma genialidade, de um ou uma autora. É impressionante. Aí você não faz parte de jeito nenhum. Você vai Você concorda competir. com isso? Não, mas Ah, imagina bom. Estava horrorizada já. como isso é a negação de tudo que eu fiz, né? Eu Claro, felicíssimo com essa coisa e não, isso aí não configura não é literatura. literatura, não, de jeito nenhum. Então, bom, o Elite 2 seguiu esse rumo também, e depois eu ainda tive uma experiência interessante, próxima disso, é um livro do qual eu sou o autor, mas que é uma biografia, e eu fiz um acordo com o biografado para dividir todos os ganhos com ele, então e também participar dos debates públicos sempre com ele. Então, o autor sou eu, porque aí eu realmente que compus esse trabalho, mas ele é o biografado, então nós procuramos estabelecer uma parceria, e é também uma história que deriva do Cabeça e do Elite, porque eu fui procurado por parentes dele quando ele ainda estava preso. Ah, o fulano tem uma história incrível, ele gostaria de contá-la. E foram anos até que eu tivesse tempo e a gente pudesse fazer o Tudo ou Nada, que eu acho que é o meu melhor livro do ponto de vista da escritura, sabe? Eu acho que é o mais bem escrito, se isso se pode dizer. Então, são essas histórias, Elô, e isso não entra em currículo Lattes, né? Quer dizer, Eu acho entra isso um absurdo. Eu boto o meu com orgulho e defendo, porque todo mundo diz que a organização não é. Escrevi junto. Eu acho essa experiência de uma riqueza rara que um autor sozinho jamais terá. É é lindo verdade. isso. Tem outras experiências do autor sozinho, mas não tem essas que são Não, não. tão interessantes, né? Tão Isso aí, ricas. eu roubei muito do seu tempo, vou passar para os outros. Que a gente ainda tem três: Bia, Ilana e a Kátia, que eu tenho a impressão que ela mandou aqui, que não está conseguindo entrar. Eu vou mandar o link para ela. Tá. Mas vocês vão indo. Já abri. Lá vou eu. Bom, Luiz Eduardo, eu vou juntar as minhas perguntas, tentar juntar as duas perguntas numa só, tá? E eu vou fazer uma pergunta sobre a sua aula 4, que é essa, né? Em que você disse que ia falar de democracia, racismo estrutural e classes sociais. E vou tentar colocar isso um pouco na sua própria pessoa, né? Na sua fala. Ô, Luiz Eduardo, é o seguinte, o seu último livro, né, esse importantíssimo, O Dentro da Noite Feroz, Fascismo no Brasil, é um livro muito importante e um livro muito corajoso, como todos, né? Então, você ali, dentro de toda essa conversa que está acontecendo, todos os artigos, de todas as declarações, você não fica no adjetivo. Né? Você não diz que tal atitude foi uma atitude fascista, ou isto tem a ver com um conservadorismo próximo do fascismo. Não, você diz é o fascismo, e é o fascismo no Brasil. Pouco depois de eu ler seu livro, saiu aquela entrevista que eu gostei muito da Elly Schlein, né, da vice-governadora italiana, e ela diz uma coisa no final que eu acho muito interessante. Ela diz que a política precisa ter coragem para dar nome às coisas. E aí é que eu acho o extremamente importante desse livro. Você dá nome a toda essa construção, a construção do mito, o projeto político, como esse projeto político se desenvolve em diversas maneiras de atuar, né, de fazer política, e você coloca todo esse raciocínio, esse estudo, sobre a égide do fascismo. Nós estamos diante de um governo fascista.
Então, o que eu acho de importante nisso? Eu acho que todo o percurso do livro é muito importante, né? Você aponta diversas vezes para aquilo que você já mencionou também numa live, né? Que é a expressão do Nuno Ramos, né? O parasitismo por inversão. Então, a gente vê o caso da Fundação Palmares, né, com o Sérgio Camargo sendo racista, perseguindo os racistas. A gente vê todo o processo de militarização do governo, né? Mas o que eu acho que tem também é que essa inversão é uma inversão da construção da figura do Bolsonaro. E eu acho que o seu livro aponta bastante para isso. Então, a população pensa que está votando num religioso, um religioso que vai defender as tradições da família, está votando num fascista. Né? E por aí vai. A gente pensa que está diante de um governo civil e a gente vê a militarização desse governo, que chega a ponto de ter na Funarte um general, sendo que o homem que toma conta do dinheiro é o tal bombeiro da Bahia. Né? A gente tem no Ministério da Saúde um general da ativa. Então, não há um governo civil, há um governo militar. Então, eu queria que você falasse dessa sua coragem, né, da importância de você dar essa volta e não fazer uma análise, porque você não faz uma análise, você dá todas as razões, mas o tom do livro é isso, é um tom de denúncia, nós estamos no governo fascista. E aí a minha segunda pergunta pode entrar também, que é, como você já mostrou, você gosta de viver perigosamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente já percebeu. E aí eu fico pensando muito, né, no meu amigo, no militante durante a ditadura, no secretário que teve que sair do país com a família, ameaçado, e penso, finalmente, no professor que, junto com o Paulo César, lidera o famoso dossiê, né? Dossiê do qual você faz parte, me parece, não só pelas suas ideias, pela sua valentia, mas também porque, junto com isso, estava o Manifesto Antifas dos militares. Então, eu queria que você falasse disso, dessa importância de dizer isto, existe o fascismo no Brasil e o que isso tudo acarreta a você. Obrigado, Bia. Eu acho que, de fato, é muito importante essa qualificação, essa classificação, essa adjetivação fascista, no caso, para evitar a normalização, a naturalização, que já está em curso há algum tempo e viabiliza alianças, que são cumplicidades criminosas, a meu juízo. O problema, portanto, não é apenas histórico-conceitual. É adequada ou não essa categorização? Eu estou absolutamente convencido de que é adequada, basta tomar o integralismo como referência. Aliás, não sou eu que estou dizendo apenas, um conjunto de professores da USP, da ciência política e da filosofia e da psicanálise, se reuniram e publicaram na Folha de São Paulo um texto importante em que eles mostram a conexão íntima do bolsonarismo, quer dizer, esse conjunto de discursos e práticas, tudo isso sintetizado no manifesto de criação desse novo partido que eles tentam formar, com a agenda integralista, os discursos integralistas, a obra de Plínio Salgado, e não apenas. Integralismo que teve presente no Brasil ao longo de todo o século XX, mesmo quando clandestino, e que fez parte da ditadura militar, ou civil-militar, como se queira. O Filinto Miller era senador, ele tinha sido chefe de polícia no Estado Novo, responsável por muitas mortes e torturas, defendia o apoio ao eixo, ligado ao integralismo ideologicamente, depois com outras formas de afinidades, de estabelecimento de afinidades. Depois ele se torna líder do governo da ditadura militar
no Senado Federal, foi um dirigente da Arena. Esse é só um nome, mas eles estiveram presentes, ativos durante a ditadura, se identificavam ali. E o integralismo guarda muita similitude com o ideário que teve vigência na ditadura, com uma diferença muito significativa. O integralismo aponta na direção, que é típico dos fascismos, da mobilização popular. E a ditadura não fazia isso. E o bolsonarismo retoma isso exatamente. Tradição, família, pátria e propriedade, TFPP, o fim das anteposições entre poderes para equilibrá-los no sistema republicano, a eliminação desse pluripartidarismo em nome, no fundo, de uma voz única, de um líder, de um chefe ou de um partido que se confunda com o Estado. E tudo isso sob a égide da propriedade, da tradição, família, reiteração e restauração de valores tradicionais, defesa do patriarcalismo falocêntrico, posições misóginas, homofóbicas, transfóbicas e racistas e contrárias às sociedades indígenas, e tudo isso associado, essa é a novidade, a um programa neoliberal por circunstâncias oportunistas. O resto nós temos integralmente, e com a ideia da mobilização. E, para isso, é fundamental entender essa mecânica de formação identitária por contraste. Nós sempre formamos, claro, identidades por contraste e diferença, mas a peculiaridade é que o outro que marca essa diferença não é apenas o outro, é o inimigo que deve ser eliminado e que mobiliza como afeto regente o ódio. Então, nós temos mobilização em torno da regência de uma modalidade de afeto, que é o ódio, na identificação de inimigos reais ou imaginários que devem ser acossados, acuados e exterminados. O discurso que Bolsonaro faz do celular para a Avenida Paulista, a uma semana do final do segundo turno, da eleição final, deixa tudo isso muito claro, onde é que ele quer mandar as oposições, para onde? Né? Ponta da Praia. Não é apenas para o exílio. Além do exílio, é a própria morte, etc. E como nós vamos tratar a petralhada? Ele fazia naquele vídeo famoso simulando o tiro, a própria simulação de tiro, é uma exaltação da violência e dessa virilidade grosseira, grotesca, trivial, que permite que saiam dos armários os tios do churrasco. Aquele velho machismo que envergonhava, essa má educação que estava no armário e que estava sendo tratada com algum pudor em função dos movimentos sociais, do avanço da cultura cidadã, da democratização no Brasil, com todos os limites e contradições, tudo isso é revisto e sai do armário para nos assombrar aos espectros todos desse velho machismo e, enfim, dessas posições que têm essas características, né, no fundo, de endosso de várias modalidades da violência. E observem, nós não estamos falando de trivialidades. Esses são aspectos comportamentais, dizem respeito a valores que são, enfim, secundários relativamente às infraestruturas. As infraestruturas, as agendas econômicas, evidentemente, são cruciais, assim como a destruição do meio ambiente, a destruição de direitos ou da soberania. Tudo isso é absolutamente crucial. Mas a tal história do comportamento apresentada como secundária me parece axial, matricial, porque o que está em jogo, de fato, me parece, é uma demanda por ordem, à qual o Bolsonaro e o bolsonarismo respondem. Não ordem contra o crime, a ordem da segurança pública, embora isso possa estar, evidentemente, implicado, mas a ordem numa dimensão ontológica, é a restauração de ancoragens, de referências que restaurem a naturalidade, espelho da vontade divina, uma naturalidade supostamente essencial do que seja o homem, do que seja a mulher, do que seja a família, do que sejam as relações amorosas e sexuais.
reinstalação de referências num plano ontológico responde a esse mundo de incertezas que afeta todo mundo, em que não há trabalho, renda, perspectiva, horizonte, regras comuns, etc. Mas, sobretudo, responde à enorme criatividade, eu acho emancipadora, ou que aponta na direção da emancipação, que separou sexo, corpo e gênero, permitindo hibridismos, composições variadas, toda uma estética de si que recusa classificações. O curso, os 3 encontros anteriores, lidaram com isso, como é que é importante esse processo de afirmação de si, não sob a forma de uma identidade que se possa classificar e cristalizar ou congelar, mas como um processo sempre aberto, que caberão sempre ao sujeito, um sujeito que não é isolado, evidentemente, que depende da solidariedade para afirmar-se como tal, como sujeito, encontrando esses espaços de recriação, de reinvenção de si. Isso é absolutamente subversivo e revolucionário. Isso racha, esfarela as bases do patriarcalismo, que está no fundo da nossa estrutura, tanto quanto nós temos o racismo estrutural, nós temos as diferenças de classe sob essa modalidade de exploração tão intensa, e nós temos o patriarcalismo, que se articula aí matricialmente. Por isso que, quando o Bolsonaro aparece como a encarnação do tio do churrasco, como ele não é apenas velhaco e grosseiro, porque ele fala em nome da guerra, ele fala em nome da guerra que ele chama de guerra revolucionária de destruição. Estamos aqui para promover uma revolução contra tudo isso que está aí, e é uma revolução destruidora. E tem inimigos, mobiliza forças, armas, aspereza, violência, crueldade, se for necessário, veja aí o elogio à tortura, em nome desses valores, restaurando essas balizas ontológicas. Então, eu acho que é muito claro o que isso significa e a resposta que isso dá a apelos e demandas inconscientes que dialogam com elementos conscientes também. As igrejas tradicionais conservadoras dialogavam com isso, evidentemente, e já falavam do mal na Terra, que se personificava no demônio, já promovia exorcismos, já corporificava a problemática do mal no mundo, já estabelecia a sua guerra, as suas várias guerras, a intolerância religiosa cresce nessa dinâmica, mas nada que se compare à instalação disso tudo no centro do poder. Então, Bolsonaro encarna, corporifica tudo isso e inscreve essa luta, sua forma da guerra, da destruição, no centro do poder. É a resposta do patriarcalismo que está no fundo mais remoto, e é a resposta do racismo que está lá no fundo, e daquela estrutura de classe que não pode ser abalada por nenhum laivo humanista, solidarista, que sequer mencione a hipótese de redução de desigualdades, quanto mais mudanças na própria estrutura de classe. Então, é muito mais do que conservadorismo, nós estamos falando de fascismo mesmo, e se quiserem adotar outra categoria, que adotem, mas o que eu não posso aceitar, porque aí me parece pusilanimidade realmente criminosa, é chamá-lo de conservador, e de muito conservador, ou de extremamente conservador, ou super conservador, ultra conservador, ou o que seja. Porque com conservadores tudo bem, todos conversamos. Porque os conservadores buscam conservar conversando, fazer o jogo supostamente da democracia, podem jogar jogo duro, mas partem de uma certa pactuação, pelo menos essa é a referência. Enquanto que o fascista não, ele está aí para destruir. Então, quando as elites brasileiras se aliam ao fascismo, elas estão mostrando sua face, absolutamente refratária a qualquer limite ético, em benefício da aprovação da sua agenda, dos seus interesses imediatos. E estamos conversados.
então que assuma isso. E o trabalho que a imprensa, mesmo a imprensa crítica, faz é chamá-lo de conservador ou ultraconservador, etc. Porque isso abre sempre espaço para tratá-lo, normalizá-lo. Normalizá-lo, e todos os dias nós estamos normalizando, e a democracia vai sendo corroída cada dia. Né? Eu acho que é isso, né, Bia? Eu posso fazer a pergunta agora? Yes. Tem uma coisa do seu trabalho, Luiz Eduardo, que existe. Ele me deixa sempre assim numa situação muito aflitiva. Uma coisa é eu viver esse país na carne, sentir ele na pele, e outra coisa é te ouvir, te ler, essa pessoa que está aí nesse cantinho observando tudo isso assim de forma tão cirúrgica, né? É um encontro com a realidade que nesse momento, principalmente, pelo menos a mim me faz perder mais cabelos, mas me mantém bem informada, lúcida sobre a situação que a gente está no momento. E aí eu te pergunto, desse lugar onde você olha o Brasil com essa precisão, e há muito tempo que a primeira vez que eu ouvi falar de você foi MV Bill que me falou sobre você. Então você está em contato com os Brasis o tempo todo. Como é que você percebe desse lugar a reação ou não? Eu gostei agora há pouco da inabilidade do contingente negro nesse país como grupo de reagir a isso. Você está vendo alguma reação? Tem alguma, na sua perspectiva, está se apresentando alguma reação? E não é nem só sobre o racismo, mas é porque, né, nós vivemos em todos os espectros da sociedade brasileira. Então, você tem algum traço de diferente da nossa postura? Eu não gosto de falar comunidade negra brasileira, porque isso é um absurdo, né? É tudo tão espalhado e tão vasto, mas como grupo organizado de alguma forma. Tem alguma diferença? Obrigado, Kátia. Eu acho que, não sei se alguém está com o microfone aberto, porque estava dando um eco. A gente estava ouvindo a Kátia 2 vezes. Continua, né? Tem alguém com Sim, o microfone aberto, por favor. É a Tereza. Tereza. Obrigado. Bom, então, Kátia, a resposta honesta é não sei. Não sei, eu me pergunto isso todo o tempo. Eu acho que essa é uma pergunta chave e eu espero que sim. A gente vê, mas como você disse tão bem, a gente sempre é capaz de ver, né, núcleos, grupos, movimentos, isso tudo muito importante. Agora, até que ponto isso vai chegar à grande massa, é difícil saber e dizer. Me parece que a gente ainda tem uma distância tão grande, né? Os atores políticos, mesmo os antibolsonaristas, têm uma distância tão grande da massa da população. Essa ajuda, esse auxílio emergencial cumpriu um papel importantíssimo e Bolsonaro percebeu o potencial extraordinário, né, político que isso tem, e a sua aprovação sobe. O Brasil está sendo arruinado, a pandemia aí tratada dessa forma irresponsável, o ambiente literalmente incendiando, a pauta do mundo inteiro, agora até do FMI, é uma pauta, não é, com alguma acessibilidade social, e o Guedes continua falando das suas reformas como se vivesse, de fato, numa bolha. O Brasil se tornou uma bolha para a discussão internacional. A Economist está à esquerda do Brasil e a mídia só dá espaço para esses economistas com esse mesmo discurso. É alguma coisa exasperante. Parece que a gente está
blindado, né? Num espaço fechado, sem porosidade, mas é claro que é uma sociedade viva, imensa, cheia de contradições, e não só a juventude com essas iniciativas, mas certamente a vida, a experiência cotidiana vai abrindo picadas. Eu sinceramente, Kátia, não sei o que te dizer. Eu agora só posso torcer, sabe? Eu me sinto assim também ansioso por ver que, de alguma maneira, outras percepções comecem a ter vigência. Eu não vejo no campo das esquerdas sensibilidade para isso. As pessoas estão disputando a eleição municipal como se a gente tivesse uma democracia normal, né? Tudo, cada um tratando do seu quintal, do seu jardim, quando me parece que a gente se aproxima da beira de um abismo. E também o abismo climático e ambiental da Contratado. Está aí, a gente não sabe há quanto tempo a gente está de mudanças que vão alterar o perfil da costa brasileira, afetar profundamente a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e não apenas, vai mudar o regime de chuvas, desertificar áreas, ampliar a fome, reduzir o acesso à água, vai mudar a matriz energética no supetão. Nós pendurados no petróleo que está se esgotando e cujo lugar no mundo já é o passado, e o Rio mais ainda. É uma situação, de fato, tão terrível que é difícil a gente olhar para isso com alguma esperança. Mas nada está fechado. E eu concluo dizendo o seguinte, Kátia, vamos lembrar que há 21 dias do primeiro turno de 2018, Bolsonaro tinha 21% das intenções de voto e Lula 39%. Há 21 dias. O Brasil não deu uma cambalhota cultural demográfica em 21 dias. Ou seja, há um elemento de contingência nisso, vários ingredientes contingentes. Havia estruturas de plausibilidade, condições de possibilidade, claro. Tanto que isso aconteceu. Mas, se me permitem o contrafactual, o elemento contingente foi decisivo. Se Lula tivesse vencido, nós não estaríamos no paraíso da democracia consolidada. Mas, com a vitória do fascista, nós não estamos inexoravelmente perdidos também. Os elementos de contingência jogam um papel imprevisível, incontrolável. Então, isso nos dá esperança também. Eu posso dizer. Agora você correu demais. Agora está sobrando tempo. Eu queria fazer uma pergunta em cima do que ele acabou de falar, posso? É uma pergunta mesmo, porque ele falou da questão, as esquerdas estão aí fazendo campanha como se nada houvesse, né? Como se fosse uma eleição comum. Pois é, eu queria depois, quando você achar oportuno, que você comentasse um pouquinho como é que você vê essa dificuldade de se formar uma frente ampla? Porque você, a Tatiana, o Freixo e várias pessoas estão de acordo que o legal seria fazer uma frente ampla para o inimigo comum. O que é que... combinar com o alemão, né? Pois é. Quem são esses alemães? O que atravessa esse universo de alemães que impede que essa estratégia possa sequer ser contemplada assim, no seu início? Quer dizer, alguma articulação foi feita nesse sentido? Conseguiu alguma coisa? A gente não sabe. Obrigado. Eu sugiro que a gente, então, siga, né? Ouça o Salles, o Miguel, etc. Aí eu junto, tá bom? Tá. Estou aqui, estava ligando o microfone. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelas discussões, eu acho que sempre interessantes, mas eu confesso que eu vim para essa aula de hoje esperando democracia, racismo estrutural, política, etc. Esses temas foram tocados, mas não foram focados assim exatamente. Mas, enfim, vamos lá. Talvez seja até interessante a gente ter uma próxima aula para discutir isso mais profundamente, né? Eu acho que a Kátia tocou rapidamente no assunto, mas, enfim, vamos lá na pergunta por causa do tempo. Eu gostaria de fazer duas perguntas, são bem objetivas. A primeira, a professora Beatriz disse que o professor Luiz Eduardo gosta de viver perigosamente, né, em função do contexto.
A minha pergunta é o seguinte, você gosta de viver perigosamente ou é impossível viver sem perigo quando se busca justiça ou ser justo? Essa é uma questão interessante, eu acho, para se responder. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o professor Luiz Eduardo, respondendo, não me lembro exatamente quem, mas disse o seguinte: o fascista está aí para destruir. Né? E daí eu lembrei de outra coisa. Em 1978, o saudoso senador Abdias do Nascimento escreveu um livro chamado Genocídio do Povo Negro. Né? Isso em 78, no auge da ditadura, né, ele já escrevia esse livro, correto? Bom, mas veio a redemocratização do país, e mesmo com 2 governos que eu chamaria de, alguns chamam de esquerda, eu chamaria de pró-políticas públicas, né? Mesmo com esses 2 governos, houve um crescente extermínio da população negra. Né? Então, a minha pergunta, sendo objetiva, é o seguinte: a gente pode dizer que, em relação a esse extermínio, a essa destruição, porque, segundo o seu raciocínio, o fascista está aí para destruir, essa destruição crescente da população negra, podemos dizer que, historicamente, para os negros nesse país, nós sempre vivemos sobre a égide do fascismo? Então, essas 2 perguntas. Obrigado. Vamos ouvir o Miguel também, Elo? E aí você fala. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar a ouvir vocês. Estou fascinado com o professor Luiz Eduardo Soares. Gosto muito de o ouvir. Grandes contribuições e uma fala muito potente. A pergunta que eu fiz lá no chat: quando nós falamos de fascismo, vem-me à memória Mussolini, Franco, Salazar em Portugal, Joseph Stalin. Não será que a sociedade brasileira, e eu quero ouvir o seu pensamento, não será que se está a exagerar nessa palavra fascismo? Eu não vou estar aqui a enumerar as características do fascismo, porque não é o meu propósito. Não será que a sociedade brasileira está a exagerar na palavra fascista? Era isso que eu queria perguntar ao professor Luís. Muito obrigado e boa noite para todos. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Salles, e também a Ilana. Eu começo, então, com o Miguel. Miguel, quando um líder se apresenta à nação, informando que o seu herói é um torturador, estuprador, e quando afirma que tem de vencer as eleições para eliminar as esquerdas, os comunistas, eliminar as oposições, eliminar fisicamente, não só exilá-las, nós estamos diante, e quando fala que sua motivação e sua finalidade é promover uma revolução destruidora, e que se trata, portanto, de aniquilar aquelas garantias, aqueles direitos, até mesmo os que impõem barreiras à destruição natural, à destruição do meio ambiente, das sociedades indígenas. E quando a esses discursos seguem-se práticas coerentes com esses discursos, e quando grupos vão se formando na sociedade, grupos de linchadores eminentemente racistas, homofóbicos, misóginos, incitando verdadeiramente a linchamentos, quando os policiais que são responsáveis por chacinas publicamente reconhecidas como chacinas são convidados, são homenageados, são até condecorados, quando se diz que é preciso armar a população para que a população resista aos governos estaduais e municipais que, porventura, se orientem numa direção que não seria a correta, etc.
quando todos os controles sobre armas, codificações de munições caem por terra para permitir o descontrole, de fato, na sua difusão. Enfim, nós estamos diante de um quadro, e quando os valores de referência são exatamente os mesmos que estão presentes no fascismo brasileiro, que é o integralismo, foi criado nos anos 30 por inspiração do fascismo italiano, há certamente diferenças, os contextos históricos mudam, mas nós estamos aí diante dos ingredientes que a maior parte, pelo menos que eu saiba, dos historiadores que estão se aplicando a estudar agora o Brasil, reconhecem que é efetivamente uma variante dessa mesma estrutura fascista. Isso não significa que o povo brasileiro seja fascista, mas significa que o bolsonarismo, tal como se apresenta a si mesmo e desencadeia uma série de ações, tem essas características. Por isso, eu acho que é perfeitamente razoável dizê-lo e politicamente necessário, porque, a menos que se encontre uma outra categoria capaz de dar conta dessa singularidade, remetendo a uma história de horrores e genocídio, a menos que haja alguém com essa inventividade e que isso funcione histórica e culturalmente, nós não temos melhor qualificação. Porque a alternativa é chamá-lo de um direitista extremo, de um ultraconservador. Isso não dá conta de todas essas dimensões e isso viabiliza alianças, endossos, cumplicidades que, nesse momento, me parecem, de fato, pusilânimes e criminosas diante da própria Constituição brasileira. Então, eu defendo essa possibilidade. Salles, você trouxe... Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado a você. Obrigado. Salles trouxe algumas questões preciosas. Primeiro, é possível, de fato, lutar por justiça que mereça esse nome sem viver perigosamente. É uma ótima formulação. Talvez não seja mesmo, né, Salles? Eu acho que não é mesmo. De uma maneira ou de outra, nós acabamos por nos expor, e isso, de fato, é verdade. O povo negro, de alguma maneira, então, na medida em que é vítima, desde a escravidão, todas as formas de mutilação de direitos, de brutalidade, de genocídio, como dizia o Abdias e como nós dizemos hoje, então não é alvo de fascismo durante toda a sua história? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que é possível perfeitamente dizer isso. Isso, entretanto, para ser bem elaborado e compreendido, deveria vir articulado a compreensão de que isso se dá simultaneamente a outros processos que lhe são contraditórios. Porque, se nós não dermos conta dessa complexidade, nós não saberemos o que distinguiria Bolsonaro, por exemplo, de Lula. E é preciso distinguir. A política e a cultura se faz, e o entendimento se fazem com similitudes, certamente, comparações, mas nas comparações são indispensáveis as diferenças, e às vezes diferenças de grau, diferenças sutis que são muito importantes. A grande questão é a Constituição de 88, que é o grande alvo do bolsonarismo, merece ser defendida. O merecer é sempre um verbo que alude a critérios que envolvem adesões ideológicas, ético-morais e subjetivas diversas. Mas a pergunta pode ter também uma dimensão substantiva. A Constituição de 88 teve algum significado histórico no sentido de apontar para perspectivas diversas e mesmo opostas, antagônicas a essa grande tradição do racismo estrutural, que é mais do que tradição, evidentemente, que faz parte, molda a sociedade brasileira. Há algo nessa democracia de 88 que aponta para a possibilidade de reversão ou de redução dessa realidade e das realidades de desigualdades, de relações de dominação, etc. A meu juízo, sim, ela provê meios, canais, instrumentos de organização, oferece espaços que
que são espaços de luta, que permitem, por exemplo, que nós voltemos a dizê-lo, façamos ecoar Abdias, e que tantas e tantos estejam nas ruas ou se mobilizem, se movimentem nessa direção, cobrando das instituições, inclusive, sua cumplicidade com esse processo de genocídio, etc. É exatamente sobre isso o meu artigo da Piauí, que eu compartilhei com vocês. Não sei se você, Salles, teve a oportunidade de ler. Eu sei que a Rosângela compartilhou, ela mandou para mim também a mensagem que enviou a todas e todos. Como essa semana eu não tinha muitas contribuições bibliográficas suplementares, eu prometi mandar esse texto porque justamente lidava com essas questões. E como nós estamos chegando ao final do nosso tempo, pelo menos na primeira projeção do tempo, eu deixo, e como isso está escrito em detalhes no texto, eu acho que nesse momento seria melhor, para dar mais espaço a uma interlocução final, deixar isso como uma referência no texto para a gente oportunamente voltar a conversar, porque isso nos levaria bastante longe. Ok? E, Ilana, eu não tenho como te responder, Ilana, isso aí abriria um novo seminário, viu? A história dos últimos anos em relação a questões relativas a frentes, unidade ou não, é uma história de frustrações sucessivas e de dificuldades. Isso é parte dessa nossa história. Quer dizer, a esquerda não é só vítima disso tudo. Como disse muito bem o Salles, ele até disse, bom, não chamaria de governos de esquerda, mas de governos que se abriram para políticas públicas. Eu acho que ele tem razão, inclusive, nisso. E esses governos acompanharam, testemunharam, e, nesse sentido, por inércia ou, às vezes, por estímulo, foram cúmplices também desse mesmo processo genocida. Então, isso é muito, muito sério. Porque qual é o risco, se me permitem? Aqui eu estou retomando, no fundo, a questão do Salles, ligando a questão da Ilana. É muito crucial essa questão, porque nós estamos sempre na iminência de jogar fora a criança com a água do banho. Como a democracia nunca se cumpriu no Brasil, como a Constituição nunca se tornou substantiva, nunca foi aplicada em várias áreas, vários territórios, para vários grupos sociais, eu diria para a maioria, inclusive, então, então ela não funcionou, não existe. É mais ou menos é como se nós tivéssemos a identificação de uma totalidade que seria dotada de organicidade e univocidade. Nesse sentido, se a parte significativa dela opera numa direção, podemos atribuir ao conjunto essa qualificação. Mas o interessante na vida social, na história e nessas realidades são as contradições que formam essa complexidade. Ao mesmo tempo, nós temos avanços, temos iniciativas muito importantes da sociedade civil, graças às novas possibilidades institucionalmente constituídas, também iniciativas relevantes de governos locais, estaduais e nacionais. E, ao mesmo tempo, nós temos essa espécie de obsessão atávica do Brasil pelo genocídio dos negros, né, e das negras, assim como esse atavismo patriarcal e falocêntrico, como eu dizia. E essa incapacidade de sequer colocar em circulação a hipótese relativamente ao capitalismo e à sociedade de classe. Isso jamais se pode sequer mencionar como se essa fosse a realidade definitiva e inexorável. Isso certamente tem a ver com a natureza da modernização no Brasil, modernização conservadora, com a natureza do nosso capitalismo e com essas peculiaridades históricas todas que formaram isso que nós somos. Politicamente é sempre difícil contemplar realidades contraditórias, não é? É muito, muito difícil.
E é compreensível que os movimentos tenham que tomar suas decisões e focalizar aspectos. E chamar atenção para aqueles aspectos. É necessário isso. Mas, do ponto de vista da análise, do entendimento e da definição de estratégias, é preciso compreender que o genocídio não esgota a Constituição ou o movimento que suscita a possibilidade, a eventualidade de um programa como aquele contemplado na Constituição. E a sua própria existência é irrelevante, mesmo ela não tendo se aplicado. É esse o grande desafio do entendimento, que é desafio também para a prática política. Não é? Eduardo, a segunda pergunta da Elô é uma pergunta muito objetiva. Eu não fiz. Pois é, que aquela que é fazer. E que é uma coisa que a gente vem discutindo. Será que dava para ela fazer rapidinho essa última pergunta? Eu fico aqui até segunda-feira numa boa com vocês. Não pensar, eu não fico, não. Aí é compromete o que a gente pede. Aí eu vou lá para Búzios. A gente faz aqui. Então, Luiz Eduardo, era o seguinte: primeiro, a Bia está pensando mais do que o que você acha dessa passividade da sociedade hoje em relação a esse descalabro, né? Como é que a gente define isso? Quais são as causas? O que diabo é isso? Essa passividade, nada acontece, ninguém reage a nada. E a outra coisa que eu acho que é um pouquinho associada a isso é como é que você vê o perfil da esquerda hoje, não só nacional, não estou falando no Brasil, dessa categoria esquerda. Ela acabou? É terrível pensar isso, mas é uma pergunta que eu sinto que é bom de ser feita. Eu acho que há duas maneiras de identificar a falência das esquerdas. Uma é a do Vladimir, por exemplo, Vladimir, não o Ilitch, o Vladimir safado. O Vladimir diz: olha, as esquerdas morreram. E já conversei muito com ele sobre isso. Ele, para mim, tem razão no que ele diz e, ao mesmo tempo, não tem quando ele o diz de uma maneira cabal e, assim, digamos, mais generalizada. Ele diz que, seguindo a rota de reflexão aberta pelo Salles, e, de fato, mesmo quando esteve próxima do poder ou no poder, não foi capaz de apresentar esse ímpeto transformador que foi encarnado pelo fascismo. O fascismo está dialogando. Exatamente. O fascismo está dialogando com essa repulsa da sociedade à política, etc., de uma maneira antipolítica, enfim, tudo isso que nós sabemos. Sim. Mas é uma repulsa que existia, estava posta em 2013 nas ruas. Era aquele momento de dizer assim: peraí, cessa tudo que a antiga música canta. Vamos ouvir, vamos escutar, que história é essa? O colapso da representação. Vamos começar de novo, vamos zerar isso, porque senão essas energias precipitadas aqui, ou parte delas, para onde vai? Vai ser canalizada para onde? O repúdio disso depois se casa com Lava Jato, com a ideia de corrupção. Então, o mal do Brasil é corrupção. E ela está no Estado e na política, então vão acabar com o Estado, acabar com a política. Isso se casa com o discurso do dia a dia. Bom, a pergunta é chave, né, Elô? E a pergunta que deu origem ao meu livro Brasil e Seu Duplo. No fundo, essa pergunta é essencial, é essa da qual eu parto no livro. Que história é essa? Não existe conexão com a política, né? com representação, com partidos. Sempre houve uma relação muito circunstancial em torno de que eu chamo da política sacrificial, daqueles grandes momentos de tragédias nacionais, o suicídio de Getúlio, a morte de Tancredo, e alguns episódios muito especiais, que são aqueles em que, de fato, uma conexão emocional profunda com a sociedade parece se dar. Ou aqui e ali houve, aqui e ali com Lula, em uma ou outra circunstância, mas são momentâneos. O que é comum é
o repúdio, a repugnância por tudo isso que está aí. Então, eu começo falando do eles, né? Como esse sacrifício da própria potência, do protagonismo e da responsabilidade. A alienação que terceiriza protagonismo é uma concepção que está presente desde que a cultura política brasileira começou a ser estudada, sempre tem presente. Aí a gente observa o quê? Uma sociedade marcada pela escravidão. E aí eu dediquei o segundo encontro nosso, eu acho que foi o segundo, não, acabou sendo deslocado para o terceiro encontro, a inviabilidade de diálogo, claro. A escravidão, você tem redução ontológica, você tem impossibilidade de diálogo. O diálogo passa a ser necessariamente um tipo de vampirização, né, que destrói a alteridade completamente, porque não há alteridade, o outro é coisificado do ponto de vista do senhor. Só há humanidade do ponto de vista do escravo e da escrava. Então, nós temos uma dualidade, uma duplicidade ontológica que se dá aí, inviabilizando completamente diálogo. Depois disso, você tem o que além da escravidão, caracteriza o Brasil. O fechamento de fronteira, a imobilização de força de trabalho. Esse é o aspecto central que os analistas identificaram na história do Brasil, aproximando o Brasil da situação da Prússia, do desenvolvimento no Japão e algumas outras realidades que se diferenciam fortemente da realidade americana, da realidade inglesa e francesa, etc. O que é a imobilização da força de trabalho? Você tem um continente livre, um continente de terra fértil, possibilidade de alimentar as pessoas. O que seria, digamos, natural, até do ponto de vista liberal? O que seria de se esperar? É o que você vê nos Estados Unidos, por exemplo. A terra é de quem trabalha. Pequenas propriedades. Elas só são propriedades na medida em que são objeto do trabalho. Então, o problema nem é a propriedade, né? É você mobilizar a família para trabalhar. Ninguém vai trabalhar para você, porque o trabalhador não será servil, porque ele e ela têm terra para fazer o mesmo que você faz com sua família, né? Salvo em circunstâncias excepcionais. Então, claro que isso também se dá ao preço de um outro genocídio das sociedades originárias. É a colonização. Mas o processo é esse. A terra é de quem trabalha e há essa apropriação. Isso redunda, como Ilana disse, nas pequenas propriedades e nas comunas, comunidades, pequenas cidades. Quem é que manda? É o conselho formado pelos que são pequenos proprietários ali, que são... Falar em propriedade, nesse caso, alude a algo distinto do que eu quero salientar, porque não há servidão, não há exploração de trabalho quando você tem acesso à terra. Por isso, a reforma agrária sempre foi uma bandeira revolucionária, porque você liberta os seres humanos da servidão imposta artificialmente por uma instância jurídico-política. Então, no Brasil, você tem capitanias hereditárias. O senhor não precisa daquilo para se alimentar, não precisa daquela terra toda, mas é preciso impedir que a força de trabalho tenha a liberdade de circular, de avançar, de ambicionar constituir sua própria experiência econômica, etc. E isso se faz por coerção, por coação. Se não é a escravidão, é pela imobilização da força de trabalho ditada pelo jurídico político. Então, as terras têm propriedades oligopolísticas, monopolistas, são os latifúndios, é o mundo do latifúndio, do coronel, do oligarca. E é aí que vai se formando um tipo de família, né, patriarcal, que espelha experiências europeias específicas, ibéricas e tal. E isso também vai marcando essa sociedade. Ela está sendo marcada por quê? Escravidão, ou seja, o racismo estrutural, que é muito mais do que uma realidade econômica. Essa divisão profunda e pela imobilização da força de trabalho, que é um nível de imposição artificial, de superexploração e servidão. Esse é o país, e ele vai se modernizando, alterando essas condições de trabalho, você cria depois outras condições. O que é a grande migração, que é o maior fenômeno do século XX, do ponto de vista demográfico
e socioeconômico, segundo os estudiosos, em si, levando em consideração escala, território e, portanto, população. Nós, em 25 anos, nos tornamos um país urbano, éramos um país rural. Com a migração, que não é fruto de atração pela cidade, não é fruto da oferta de oportunidades da indústria e do comércio urbano. Isso foi suficientemente estudado. A migração é fruto da expulsão do campo, né, da criação de situações que se tornam insuportáveis. E na cidade não há acolhimento, estruturas de acolhimento. E boa parte desse processo se dá sob ditadura, sem canais de expressão, instrumentos de organização, sem um colchão protetor do welfare. Isso gera um nível de brutalidade, de espoliação, com habitações subhumanas. Né? O que é a urbanização no Brasil? É essa selvageria. Então, e nós temos, então, o setor de serviço e a indústria, que se beneficiam de uma força de trabalho barata. É claro que esse molde do racismo estrutural e dessas classes assim antagonizadas por esse nível de expoliação, é claro que isso vai fazer com que o Estado seja visto como aquilo que sempre foi, o grande outro. Esse grande outro, que não é a divindade, eventualmente pode ser divinizado, mas é o grande outro da perversão, digamos, do descaso, da humilhação, e onde não há lugar para a potência do sujeito e para a sua realização, para o seu protagonismo. Então, não se coloca a participação, a linguagem da política foi como que abduzida pelo Estado e pela política institucional, e é muito difícil essa conexão, por mais que haja mediadores maravilhosos, valentes, com imensa capacidade de intertraduzibilidade. Então, o Salles falou no Abdias Nascimento, e nós temos figuras extraordinárias, homens e mulheres, ao longo de nossa história, e muita revolta. Mas mesmo as revoltas se dão nesse contexto, elas vão ser esmagadas. No contestado, né, as 20 mil pessoas foram ali esmagadas por metade do Exército Nacional, porque os setores enviados para lá eram sucessivamente derrotados. Então, essas insurreições de que natureza são? Não são insurreições socialistas, comunistas, já na linguagem moderna que aponta para o Estado. São milenaristas, muitas delas, messiânicas, muitas delas, ou meramente negativas, muitas delas de resistência propriamente, e não da construção das alternativas. Então, é nesse contexto que nós vamos construindo a experiência da política, e quando saímos da ditadura, de novo as negociações se dão pelo alto. Não é culpa dos operadores da resistência, porque era o que havia no Brasil. Ou se fazia dessa maneira, ou não se fazia. Então, os lutadores todos produziram esse remendo possível e nos trouxeram para esse novo ambiente. Mas o novo ambiente da democracia não inaugura uma história, não é ponto zero da história. Não é? Reabre a velha história para novas possibilidades. As limitações, então, são imensas. Para fazer face a isso, teria sido necessário que o PT, por exemplo, assumindo o governo, entendesse que não há normalidade nenhuma garantia, e que não bastam essas políticas compensatórias, e que não se trata nem de operar saltos para além do capitalismo, que não havia nenhuma possibilidade de fazer isso, mas se trata de operar uma guerra cultural e educacional de valores, mobilizando toda a sociedade, não por cima pela cooptação, como se fez, mas pela valorização dos protagonismos. Era essa chance extraordinária, com uma revolução educacional, com espaço para... E vejam, o que o Gil fez foi extraordinário. Né?
o que o Ministério da Cultura de Gil, e não só do Gil, né, depois do Juca também, o que eles fizeram, você diz, bom, foi muito pouco, mas foi extraordinário, mesmo sendo pouco, porque foi brilhante e abriu perspectivas e mostrou como a periferia podia ocupar o lugar do centro, como havia ali horizontes novos, ao invés de ir pela linha de abrir o Brasil para uma nova temporada de valores, de conhecimento, educação, produção cultural, mobilização de juventude, espaço de novos protagonismos, para que isso fosse reexperienciado para a sociedade. O que nós fizemos, ou o que foi feito? Aliança com os pastores conservadores para garantir votos, silêncio com governadores genocidas e cumplicidade com eles e com processos milicianos, a justiça criminal encarcerando em massa jovens negros. Exatamente. Quer dizer, e mais, tolerância com uma mídia monopolista absolutamente cínica, sem nenhum espaço para real pluralidade. Eu vejo muitas vezes, a gente já podia estar anunciando ruptura, não se trata de sectarismo, de irrealismos, de anunciar ruptura num país que jogaria o Lula e o PT para a estratosfera no primeiro tranco, como depois fez. Mas se tratava de entender que era uma oportunidade histórica, que não é só ocupar esses espaços e ficar jogando o jogo eleitoral. Pronto, agora está resolvido. Eu acho que é um mal-entendido muito profundo, e a isso se segue o quê? As burocracias partidárias vão viver esse momento. A cooptação joga o seu jogo, e, bom, e cada um pensa na sua carreira. Nem todo mundo, pelo amor de Deus, não entendam como nunca generalização, eu tenho o maior respeito por tanta gente que, num e no outro lugar... Não, Mas então, por isso que eu acho, Elu, que essa questão é tão importante. Há passividade, não há apenas, às vezes a gente não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, há rumores, há sussurros, e eu até termino o livro Dentro da Noite Feroz. A Bia chamou atenção para isso quando ela participou do lançamento, do debate. Eu termino até o livro numa nota mais esperançosa, nada científica, mais intuitiva, e que eu digo o seguinte: bom, esse pessoal está olhando para nós com tamanho horror e nos atribuindo o poder de destruí-los, como se nós fôssemos inimigos monstruosos. O que há aí? Há muita vulgaridade para mistificar, para iludir, para manipular, claro. E há muita paranoia também. Mas será que não há algo mais? Quem sabe eles não estão vendo em nós o que nós mesmos não estamos enxergando e percebendo. Talvez nós, e esse nós é o universo da cultura, da resistência, do movimento antirracista, do movimento feminista, de tudo que há de vivo e de contraditório com essa história. Será que não há em nós um potencial extraordinário e nós não somos realmente gigantescos e muito mais fortes do que eles e nós não estamos percebendo essa força? Quem sabe eles é que estão olhando essa realidade que não se apresenta a nós. E aí eu cito a letra do Caetano, né? O índio, aquela história que terá sido óbvio depois de se dar efetivamente, né? Então, isso é importante. O site pediu para fazer uma outra pergunta. Última, né? Tá, ok. Com certeza é a última. Na realidade, eu gostaria de, a partir da pergunta da professora Heloísa, ou da constatação dela, de que se há uma idade, né, nada acontece, ninguém reaja, e aí fazer duas perguntas. Primeiro, que na resposta do professor Luiz Eduardo, ele disse que para o Vladimir Safatner, né, para ele sim, a esquerda acabou. E o professor Luiz Eduardo disse sim e não. Eu acho que quando ele fala sim, não, ele está dizendo eu tenho esperança que não, né? Que é a minha esperança, evidentemente, também.
Mas a minha pergunta objetiva é o seguinte, talvez, isso porque eu acho que falar em esquerda hoje virou uma coisa tão vulgar, né, tão sem conteúdo, tão raso, que parece que todo mundo é de esquerda. Por exemplo, colocam o Ciro no campo da esquerda. O Ciro não é de esquerda. Isso não significa que ele não possa ser um democrata, né? Então, a minha questão é o seguinte, talvez a esquerda nunca tenha chegado ao poder, porque, de fato, quando a gente analisa o Partido dos Trabalhadores, ele é um partido social-democrata, ele combinou capital e trabalho no poder, né? Então, até o primeiro vice do Lula é um capitalista. Então, a primeira pergunta, a esquerda esteve no poder ou a gente teve um governo social-democrata no poder, né? Essa é uma questão fundamental. A outra questão tem a ver com a questão da passividade. Será que nada acontece mesmo ou os canais que mostram o que acontece estão fechados? Vocês falaram da grande mídia, e é na grande mídia que acaba repercutindo o que está acontecendo nesse país. Então, essa grande mídia que apoiou a eleição desse senhor que está na presidência, né, nosso atual presidente, ela permite que o que acontece nas periferias ou em outros espaços cheguem aos nossos ouvidos, às nossas vistas. Por exemplo, o professor Luiz Eduardo deu o exemplo, eu esqueci o nome, do Ataíde, falando, olha, não, as coisas ainda vão acontecer, falando sobre o livro. O livro ainda não chegou nas periferias. E depois de já ter vendido 30 mil cópias, vendeu mais 30 mil. Né? Ou seja, será que as coisas não acontecem ou não deixam saber que elas acontecem? Essa é uma pergunta também, eu acho que é importante para a gente pensar as coisas. Obrigado. Obrigado, Salles. Mas eu acho que essa segunda, embora a gente não tenha propriamente uma resposta, foi exatamente abordada pela Ilana agora, no depoimento dela, e também no final da minha resposta, quando eu mencionei o final do meu livro, justamente dizendo isso. Há muita mobilização que provavelmente está muito além da nossa vista, está aquém da nossa possibilidade de identificação quando a gente usa os recursos de comunicação que são os nossos. A gente não tem a possibilidade, de fato, de saber o que está pulsando nesse país continental imenso, em tantas áreas. Eu creio que esse é o exemplo ao qual alude a referência da Ilana e também o que eu disse quando usei aquela metáfora de que eles é que estão vendo o potencial que nós temos e que nós não estamos vendo. De fato, a gente não tem como saber. Por outro lado, a gente não deve se iludir, e é melhor, nesse caso, tratar isso com muita cautela e com alguma dose de ceticismo, porque isso faz menos mal, né, do que o contrário, do que a gente contar com uma mobilização, embora não seja capaz de constatá-la. É preciso muita cautela nessa apreciação, né? Nenhum juízo definitivo unilateral numa direção ou noutra, mantendo-nos abertos com todas as antenas ligadas. E a campeã das antenas sempre foi a Elô. A Elô sempre teve essas antenas todas e sempre trouxe para nós... É verdade, sempre trouxe para nós vozes surpreendentes, o que não estava dado e visível imediatamente, mas estava pulsando. Então, o PAC tem muito a ver com isso, e a gente pode acreditar em frestas, em brechas, em poros, etc. Quanto à primeira questão, Salles, eu acho que é um problema a própria definição de esquerda, e se a gente, por exemplo, resolver se dedicar a essa reflexão, a gente não sairia nem segunda, nem terça-feira, na semana que vem. Dificilmente chegaria a um acordo, porque será que o governo do PT não foi social-democrata? É claro que foi social-democrata. Alguém duvida disso? Mas social-democrata não é esquerda. Não é esquerda de acordo com um certo tipo de critério de definição, e é esquerda de acordo com outro. Isso conduziu, por exemplo, o sexto Congresso da Internacional Comunista àquelas
aqueles debates históricos que mudaram depois a história do movimento comunista internacional, justamente em torno da social-democracia e da definição da social-democracia, que foi pré-condição, segundo a própria leitura que foi vitoriosa no Congresso, foi um dos motivos que levaram à vitória de Hitler, ou que tornaram possível a vitória de Hitler. Foi a divisão, e a divisão nas esquerdas gerada pela definição do Partido Social Democrata Alemão, que era o partido marxista, embora se chamasse na época social-democrata, de que os socialistas e os que hoje nós chamaríamos social-democratas não eram de esquerda e, portanto, a unidade não se poderia dar, seria uma traição, etc. E isso abriu espaço, essa divisão abriu espaço para a vitória do nazismo. Essa é a conclusão do 6º Congresso Internacional Comunista, não é apenas de um ou outro autor, e eu acho que isso ficou muito claro na história, bastante consolidado. Tanto que, se há um momento em que a própria ideia de aliança e de frente se torna muito mais flexível e generosa, muito mais includente, é no combate ao fascismo, ao nazifascismo, quando se repõe para nós. Por isso também, hoje, a definição do governo do bolsonarismo como fascista não só dificulta alianças das elites e classes médias com Bolsonaro, naturalizando-o e se tornando cúmplice de seus crimes, como também exige, impõe, então, às esquerdas uma concepção muito mais flexível a respeito da própria ideia de frente, uma vez que o que está em jogo é uma questão existencial, que é a própria sobrevivência de todos e a sobrevivência do que há de democracia. Se não houvesse, nós não estávamos conversando aqui, nem estávamos podendo divulgar essas ideias, etc. Então, o que é a esquerda é essa pergunta que é necessária e importante, entretanto, é uma das razões pelas quais a esquerda acabou se dissolvendo numa cisparidade infinita. Não é? Ela foi se dividindo, cada um se achando o dono da verdadeira esquerda, o dono da palavra verdadeira e original de Marx, da verdadeira ortodoxia. Isso dividiu o movimento psicanalítico, quem era mais freudiano, isso dividiu os marxistas, quem que detém verdadeiramente a definitiva interpretação de Marx ou da própria ideia de esquerda, etc. Enquanto essas discussões forem discussões intelectuais, elas podem ser interessantes, iluminadoras e úteis. Quando elas são instrumentos de ação política e de divisão, elas tendem a ser um operador complicadíssimo, porque as pessoas acabam confundindo esse afã pela definição e, portanto, pela própria identidade, quase que no sentido até narcísico, como diz o Zizek, acaba confundindo isso com a própria ação política. A ação política é postergada, é deixada de lado em nome da afirmação da pureza de cada grupo, de cada partido, de cada segmento, etc. A história da esquerda é a história das definições sobre a esquerda, das acusações aos outros relativamente a isso, dos fechamentos, dos isolamentos. Poderia ser diferente? De que modo pensar sobre isso já implica um certo afã classificatório problemático? Eu acho que devemos pensar sobre tudo isso e não me agrada de modo algum, acho que é parte do problema, simplesmente desconsiderar a questão, dizendo esquerda, direita, isso não existe mais. Todo mundo que diz isso acaba aderindo ao status quo socioeconômico e acaba se rendendo a uma postura conservadora. Ótimo. Acaba sempre assim. Então, é uma conversa muito, 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 eu acho, vazia e simplificadora, e que acaba fazendo o jogo conservador. Agora, por outro lado, definir o que é a esquerda me parece uma armadilha muito grande e tem de ser enfrentada com muita cautela, né? Até para que a gente seja também capaz de distinguir o que é uma pergunta
intelectualmente pertinente, legítima, do que é, já na pergunta, uma ação política excludente, hierarquizante, segmentadora e de promoção de identificações insuladas, autorreferentes, etc. Bom, então é assim que eu vejo o problema. Ô, Luiz Eduardo, você é demais, arrasou. Excelente. Realmente eu não consigo. Excelente. Como é que a gente vai dormir? Não dá para pensar tanto. Agradece demais. Bom, vai todo mundo sonhar com as palavras do Luiz Eduardo. Então. Eu não vou dormir, porque eu tenho que pensar. Ô, Luiz Eu acho Eduardo, que esse pode ser o primeiro aqui... capítulo do segundo debate em algum momento. Ô, Luiz Eduardo, aqui na lista, nos bate-papos aqui, tem elogios inacreditáveis, que vale a pena você ler, porque você mereceu todos, e pensamentos, etc., mas eu não vou ficar lendo aqui, porque você tem que descansar. Foi demais, obrigadérrimo. Esse curso foi muito lindo. Obrigado. E a gente espera te encontrar de novo, rapidinho. A gente promete que vai fazer a que você quer, mas aí a gente faz mais uma. Vai fazer ping-pong. Cuidado, hein, Luiz Eduardo? Todo cuidado com o Elô é pouco. Não, mas é porque você fala de coisas muito importantes para a gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigadíssimo. Elô, Bia, Ilana e a todas e todos que estão até essa hora aqui conosco, pensando junto. Vamos fazer outras e vai ter a volta, vai ter a minha entrevista. Sim, a volta, a missão, a volta vai ter. Saber sobre o PAC e toda essa... Isso aqui não é uma despedida, não, né, gente? Isso é só o final desse encontro, não é uma despedida. No final desse encontro, nós vamos fazer vários. Tá todos bom, com esse final. Tá bom. Então, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigado, querida.